Lucas 6, 17 a 19. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Amém? Nesses últimos domingos, nós estamos refletindo em textos do Novo Testamento, textos que ajudam a gente a entender o cristianismo, né? Quais são as propostas do cristianismo. Nós já ouvimos sobre aquilo que é básico no cristianismo, né? Aquilo que é elementar, aquilo que é fundamental no cristianismo. Nós também já ouvimos o pastor Timóteo falando sobre o cristianismo desafiador, né? Como ele é desafiador em alguns aspectos. E hoje nós vamos observar que o movimento cristão iniciado por Jesus, ele tem uma proposta e um propósito de transformação. Esse texto que nós lemos de Lucas, capítulo 6, 17 a 19, é uma pequena amostra de que o cristianismo, desde a sua origem, não é um movimento de promessas. O cristianismo, ele é um movimento de soluções. Ele traz soluções. O cristianismo não foi criado, inventado, iniciado por Jesus para ser um movimento que faz promessa para as pessoas. No texto, basicamente, nós encontramos pessoas buscando a Jesus, e essas pessoas saem da presença dele com suas vidas transformadas, completamente modificadas. A cena ela é composta por Jesus e por uma multidão, basicamente. Quem descreve, né, que é o Lucas que descreve o ocorrido, ele relata que as pessoas que se aproximavam de Jesus saíam da presença dele curadas, completamente curadas. Esse é para ser o objetivo de todo movimento cristão. O movimento cristão tem esse objetivo, é para transformar a vida das pessoas. Evidentemente, você sabe, com o passar do tempo, o cristianismo ele ganha contornos de uma religiosidade que promete muita coisa, que arrecada muita coisa, que arrebanha e arrasta muita gente, mas pouco impacto tem sobre a vida das pessoas. Mas a nossa tarefa é a gente resgatar e realçar que o cristianismo é transformador. O cristianismo não é para ser um movimento de promessas, é para ser um movimento de soluções, trazer solução, impacto, transformação na vida das pessoas. Segundo esse relato de Lucas, Jesus teria escolhido seus 12 apóstolos. Essa é a cena. Ele sobe no monte, e lá no monte ele escolhe, dentre dos que já o seguiam, ele escolhe 12 homens, para estar com ele, para ele preparar esses homens, para começar então a igreja. E quando ele desce do monte, ele encontra uma multidão, uma grande multidão. Multidão esta que o texto diz que veio buscá-lo. Lucas, ele descreve o porquê aquela multidão estava ali. E dessa exposição que Lucas faz aqui, nós podemos compreender quando o cristianismo é transformador. Quando que ele é transformador? Observa, né? O que a multidão estava fazendo ali? É dito que a multidão veio por quais razões? Observe aí na sua Bíblia. Diz que veio para, primeiro, ouvir Jesus. A multidão estava ali porque queria escutar o que Jesus tinha a dizer. Veio para ouvir. Diz também que a multidão veio para ser curada de suas enfermidades. E diz que a multidão veio para tocar em Jesus. E a multidão sai dali transformada. Que diz a narrativa que as pessoas tiveram contato com o poder de Deus que estava sobre Jesus. Isso é cristianismo. Isso é para ser o cristianismo. O cristianismo é para ser algo transformador. Por isso, compreenda que o cristianismo, ele não é uma filosofia de vida, mas cristianismo é uma experiência impactante, transformadora com o poder de Deus. Isso é cristianismo. Escreva isso, copia isso, grave isso.
Porque a gente acha que o cristianismo é como outras religiões, que são uma filosofia de vida. A gente começa a achar que Jesus veio ao mundo para implantar uma filosofia de vida, mas não é isso. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é uma experiência impactante. É uma experiência transformadora com o poder de Deus. A pessoa nem sabe explicar o que acontece. Mas ela muda, ela se transforma. Porque se trata de uma experiência, não é aquisição de conhecimento. Não é simplesmente mudança de comportamento. Mas é uma transformação, eu diria, radical, que realmente impacta a vida da pessoa. E essa experiência é com o poder de Deus. É quando a pessoa se vê diante de um Deus poderoso. E ela muda a vida dela. Então vamos refletir um pouco nesse texto. O que atraiu aquela multidão de pessoas para Jesus deve ser o mesmo que deve nos atrair. E deve ser o mesmo que vai atrair outras pessoas. Para Deus, para Jesus. E justamente essas coisas é que colocaram a multidão diante da possibilidade de transformação. Então o que eu quero que você observe comigo aqui nesta noite é por quais motivos o cristianismo é transformador. O que faz do cristianismo essa experiência transformadora? Primeira coisa é que o cristianismo ele expõe a palavra. Veja que o versículo 17 e 18 diz assim: Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão. Primeira coisa diz assim, que vieram para ouvi-lo. O texto é claro em dizer, as pessoas que estavam ali, elas tinham uma disposição em ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus ganha projeção, ele ganha fama, repercussão por aquilo que ele fala, primeiramente. As pessoas queriam escutar Jesus. Ele tem sim atos de poder, ele faz milagres. Mas muita gente queria saber o que ele tinha para dizer. Jesus tinha uma palavra a ser dita. E essa palavra era diferente de outras pessoas que também tinham começado movimentos e tentavam de alguma forma arrebanhar pessoas. E essa era uma boa razão para se estar ali atrás dele. Jesus tinha algo a dizer. As pessoas sabiam disso. E as pessoas iam até ele porque o seu ensino chamava atenção, causava impacto, ajudava a mudar o pensamento delas. A multidão vinha porque queria aprender. E essa é uma característica do cristianismo. O cristianismo são pessoas querendo ouvir o que Deus tem a dizer, porque as pessoas sabem e as pessoas sentem que isso pode transformar a vida delas. Amém? E é por isso que a gente vem na igreja, não é isso? Por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente estuda. Porque a gente sabe que o cristianismo tem uma voz, tem uma palavra, tem algo a dizer. E nós queremos ouvir o que tem a dizer. Porque a gente sabe que aquilo que se diz no cristianismo muda, altera a nossa vida, o nosso pensamento, nossas atitudes, nossos comportamentos. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele afirma que a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso é Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. O cristianismo tem uma palavra a ser proclamada. Ela é um meio de transformação. É a palavra que nos transforma. Por isso o cristianismo é transformador, porque ele tem uma palavra. Ele expõe essa palavra. É a palavra que transforma as pessoas com as quais nós lidamos também. Não é questão de debate, de convencimento. Não é isso. O cristianismo tem uma palavra. E essa palavra modifica as pessoas. Por isso, cabe a gente se perguntar, se nós estamos buscando a Deus para ouvir Deus. Porque Deus sempre tem alguma coisa a nos dizer. A gente tem que pensar se a gente vem à igreja porque nós queremos escutar o que Deus tem a dizer. Ou se a gente vem à igreja só para checar, questionar, determinar, lamentar, exigir, sentir alguma coisa. Porque às vezes nós não estamos, de fato, conectados com o ensino de Deus. O cristianismo ele é transformador porque ele torna
um coração endurecido pelo pecado num coração aprendiz. Essa é uma grande transformação do cristianismo. Ele expõe uma palavra. E às vezes o sujeito ele é doutor, pós-doutor, ele é estudado, ele é cheio de filosofia na cabeça. Mas quando ele tem uma experiência com Deus, ele se transforma num coração aprendiz. Ele está querendo aprender. Ele quer dar ouvidos ao que Cristo tem a dizer. Aquela multidão ali estava para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Toda vez que nós nos aproximarmos de Deus para ouvir o que Ele tem a dizer, nós sairemos transformados. Por isso que o cristianismo ele é transformador quando eu me aproximo de Deus para ouvir. Porque nem sempre eu me aproximo de Deus para ouvir. Às vezes eu me aproximo de Deus por outros interesses, por outras razões. Mas eu não entendo que o cristianismo expõe uma palavra. E eu preciso dar ouvidos a essa palavra. Lógico que a vida não será transformada se eu simplesmente contemplar a palavra. Tiago diz na sua carta que se a gente fizer isso, é como a imagem nossa no espelho. Você simplesmente contempla, daqui a pouco você esquece como você é. Não é assim? Mas se você se torna um praticante da palavra, a sua vida vai ser transformada. Às vezes a vida não muda porque realmente nós não estamos dando atenção à palavra. Há poder na palavra. Há condições que a palavra nos oferece de transformação. O problema é que a gente às vezes vem à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente estuda uma aula, mas a gente não põe aquilo em prática. E a gente cria um caminho nosso, paralelo, onde eu vou escolhendo o que eu acho que é interessante, eu vou praticar. Dessa forma, o cristianismo nunca será transformador para a sua vida. Porque o cristianismo só transforma quando você entende que o cristianismo expõe a palavra. E nós precisamos nos aproximar como aquela multidão se aproximou de Jesus. Me aproximo para ouvir. Eu quero ouvir o que Deus tem a falar. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro da minha primeira, eu acho que o primeiro ano de conversão. Como que era maravilhoso. Eu não sou de um lar evangélico, eu não fui criado num lar cristão. Não fui criado na igreja. Eu ia poucas vezes na igreja católica. Os meus pais se diziam católicos, porém não eram praticantes, né? Iam numa quermesse aqui, num batizado ali, num casamento acolá. Mas não tem aquela vida de igreja. E eu não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Mas quando Deus transformou a minha vida, e eu comecei a ir numa igreja, e eu conheci o pastor Eduardo. O pastor Eduardo foi meu primeiro pastor. E eu comecei no culto de domingo à noite. E eu chegava então na igreja com a minha Bíblia, e toda vez que o pastor Eduardo ia para o púlpito, eu ficava olhando para aquele homem, eu ficava pensando assim, o que ele vai dizer hoje? E quando ele falava assim, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, eu ficava assim, o que será que ele vai dizer? E rapidamente eu começava a ler o texto antes dele. E eu pensava assim, o que ele vai dizer nesse texto aqui? E tinha dia que eu pensava assim, aqui não tem nada para dizer. O pastor Eduardo ele gostava de ler um versículo só. Ele ia lá e lia um versículo só. Então rapidinho eu bati o olho. Hoje não tem nada para falar aqui. E o pastor Eduardo ficava ali 30 minutos, 40 minutos, expondo aquele versículo que eu não vi nada. Mas ele fazia a gente enxergar as coisas. E a gente saía do culto com aquela sensação de que hoje eu ouvi Deus falando comigo. Porque tinha alguém ali expondo aquela palavra. E às vezes eu fico pensando, puxa, eu preciso voltar, aquela mesma sensação de abrir a Bíblia e querer ter esse anseio por ouvir o que Deus tem a falar. Porque o tempo vai passando e a gente vai perdendo isso, né? É mais um sermão, é mais um texto bíblico, mais um texto que eu já conheço, é mais uma aula, né? A gente vai perdendo.
Mas como é bom quando a gente se aproxima de Deus e diz, Deus vai falar alguma coisa. E você cria aquela ansiedade boa, o que Deus vai falar nessa noite? E você sai transformado. O cristianismo ele é transformador quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que o cristianismo expõe a palavra. Em segundo lugar, um outro motivo porque o cristianismo é transformador é porque ele encara os problemas. Observa. O versículo 18 diz que eles vieram também para serem curados. Né? As pessoas vieram para serem curadas de suas doenças. E diz que os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Para que mais aquelas pessoas vieram a Jesus? Porque suas vidas estavam cheias de problemas. Elas vieram para ouvir, mas elas vieram porque elas precisavam de alguma coisa. Elas estavam precisando. Precisavam ser curadas de enfermidades. Algumas, diz o texto, estavam atormentadas por espíritos imundos, maus. Elas precisavam de uma intervenção divina. E por isso que elas estão ali. Aquela gente convivia com problemas muito difíceis de serem lidados. E elas veem Jesus como alguém que pode dar esperança e pode resolver os problemas. Viam movidas por essa esperança, porque os problemas precisavam ser resolvidos. Elas vinham porque elas não estavam bem. Presta atenção numa coisa, o cristianismo ele é transformador, porque ele traz o bem ao entrar e encarar o mal que há nas pessoas. É isso que o cristianismo faz. O cristianismo, ele encara os problemas. O cristianismo não foge dos problemas, não ignora os problemas. O cristianismo não é um processo seletivo, onde você vai escolhendo pessoas, dizendo assim, você é muito problemático, não quero você não. A gente só quer aquelas pessoas limpas, né, cheirosas, aquelas pessoas que têm suas vidas resolvidas, que está tudo em ordem. Nós sabemos que não é assim. A maioria de nós aqui, se não todos nós nos chegamos para Deus num contexto muito difícil. Talvez hoje, quando você se põe diante de Deus, você se veja assim, meu Deus, a minha vida está mal, eu estou precisando. Eu não estou bem. Mas o cristianismo, ele não ignora os problemas das pessoas, ele não rejeita pessoas, ele não discrimina por serem problemáticas. Mas o cristianismo, ele encara o problema com a graça de Deus e leva alívio para as pessoas, descanso para as pessoas. Não foi esse o convite que Jesus fez lá em Mateus 11, 28? Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso é cristianismo. É você não ignorar o problema das pessoas, mas entender que nós podemos levar alívio para as pessoas. Jesus lidou com os piores casos na sua trajetória. Lê os evangelhos têm uma parte muito pequena que Jesus fez. Mas só nessa parcela pequena você é capaz de entender como que Jesus lidava com casos difíceis. Que a gente olha e fala, o que eu faria no lugar dele? Mas Jesus faz isso para imprimir essa marca do cristianismo transformador, que é capaz de lidar com os mais intensos problemas. O cristianismo, ele quer transformar a vida das pessoas e por isso não vê a questão do problema. Espera que as pessoas venham com um problema mesmo. Talvez você olhe para a sua vida e vê que a sua vida está mal. E você fica pensando assim, eu não estou nada bem, as coisas não andam bem para mim. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não espera. Deus nunca esperou que as pessoas que o buscam estejam bem. Você nunca vai ver Jesus nos evangelhos se deparando com uma multidão como essa, dizendo assim, eu estou cansado de vocês. Vocês só vêm me trazer problema. Não, Jesus não faz isso. Ele quer, ele pode fazer as pessoas ficarem bem. Deus, por meio do movimento cristão, encara os problemas e lida com eles eficazmente. Porque este é o cristianismo transformador. É o cristianismo que não foge dos problemas, mas encara os problemas. Jesus estava encarando ali
aquela multidão, cheia de problemas. Diz que eles estavam com muita enfermidade. Tinha gente atormentada por espíritos ali. E Jesus encara e vai curando aquelas pessoas. E elas vão modificando as suas vidas. Elas saem transformadas da presença dele. Isso é cristianismo. É importante você entender, aplicar isso para a sua vida. É importante você aplicar isso para a vida de outras pessoas. Porque tem gente que você quer, a gente fala cancelar, né? Tem gente que você está querendo cancelar já. Porque tem gente que é muito problemática. Eu lembro quando eu comecei uma igreja lá em Extrema, Minas Gerais, e um dia conversando com um seminarista, o seminarista falou assim, pastor, a gente precisa orar mais. Porque a gente só tem caso bomba aqui na igreja. A gente precisa orar para Deus trazer umas coisas melhores, sabe? Pessoa mais certinha. Porque só chegava na igreja aqueles casos bomba, assim, né? Pessoa que estava saindo das drogas, gente envolvida em prostituição, casamento se desfazendo, gente arrebentada. E o seminarista, coitado, se formando né, no seminário, apavorado com a situação, falou assim, pastor, nós precisamos orar mais, para Deus mandar aquelas pessoas mais certinhas, assim, sabe? Mais aprumadinha, porque esse povo arrebentado está gastando muito fôlego, muita energia nossa aqui na igreja. Pois é, mas o cristianismo é isso aí. Imagina se Jesus fizesse, né, a fila dos que não tem problema. Por favor, é aqui. Os que têm problema, é ali. Vocês, volta amanhã. Hoje eu quero só lidar com quem não tem problema. Não funciona assim. O cristianismo transformador, ele encara os problemas. Não tem problema se a pessoa tem enfermidade, se ela tem problema, está atormentada por espírito, está acontecendo qualquer coisa. Encara os problemas. E ajuda as pessoas, com a graça de Deus, a terem alívio, descanso. Jesus prometeu isso. Se nós estamos praticando o cristianismo, nós temos que oferecer isso. Ofereça isso às pessoas. Às vezes elas estão todas confusas, problemáticas, porque elas não têm a graça de Deus na vida delas. E quando elas tiverem, as coisas se resolvem. E nós estamos aqui para isso, né? Para encarar de fato os problemas. Em terceiro e último lugar, outro motivo, porque o cristianismo ele é transformador, é porque ele exalta o poder de Jesus. O versículo 19 diz que todos procuravam tocar nele. Por quê? O texto diz assim, porque dele saía poder que curava a todos. Lucas, ele declara que aquelas pessoas vinham até Jesus porque estavam providas de uma fé simples. A fé das pessoas era muito simples. Aquela multidão mantinha uma crença de que um mero contato físico com Jesus, encostou nele, aquelas pessoas acreditavam que ia resolver muita coisa, resolveria muita coisa. O toque. E o texto afirma sem cerimônias que dele, de Jesus, saía poder. Qualquer pessoa que tocasse nele recebia o poder que saía de Jesus. O cristianismo transformador não se apoia em filosofias ou lógica humana, mas o cristianismo transformador repousa no poder que há no nome de Jesus. Então você pode estar conversando com alguém, a pessoa fala. Às vezes ela tece lá todas as teorias que ela tem na cabeça. Eu já conversei com gente que a pessoa fala, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, a minha mãe era dessa religião, eu não vou sair daqui. Eu creio dessa forma, porque Deus para mim fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou amargurada com Deus e não sei o quê. Deus para mim nem deveria existir, eu acho que nem existe. A pessoa fala. Eu fico lá ouvindo a pessoa e eu sou um bom ouvinte. Mas o que as pessoas não sabem é que eu também sei orar. Eu sei orar sem mexer a boca, sem fechar o olho. Eu fico só aqui, né? Falando assim, Deus, o poder é do Senhor, né? E às vezes no final da conversa, eu digo para a pessoa assim, ó, podia ler um versículo para você? Aí do nada eu pego um versículo lá, leio o versículo, aí eu olho para a pessoa está chorando lá. Por que você está chorando? Nossa, essa palavra falou muito ao meu coração.
Posso orar por você? Vamos orar por você. E tudo aquilo que ela falou, nem ela lembra mais. Por isso que eu nem me preocupo. Porque o cristianismo não está baseado em filosofias, em lógica humana. O cristianismo repousa no poder que há no nome de Jesus. Não se trata de competência humana para convencer outra pessoa. E nem de inteligência humana para compreender o que está acontecendo. Mas do poder de Deus operar soberanamente. Às vezes você está lidando com alguém e você diz assim, essa pessoa nunca vai se converter. Ela se converterá se Deus quiser que ela se converta. E Deus vai torcer o braço dela. Não precisa se preocupar, não é a sua argumentação, não é ficar discutindo com a pessoa. Fique em paz. Ora por ela. E confia que o cristianismo transformador é esse cristianismo que exalta o poder de Deus. É Ele que vai fazer alguma coisa. Porque o texto diz que as pessoas encostavam em Jesus e diz que dele saía poder. Fé simples. Nós precisamos ter uma fé simples de que há um poder no nome de Jesus. O cristianismo talvez não responda todas as nossas questões humanas. Mas o cristianismo conta com um poder sobrenatural que transforma a vida humana. E torna o ser humano capaz de conviver com aquilo que ele não compreende. Eu não me sinto obrigado a responder tudo, porque tem gente que vem e fala, mas isso aqui, como é que se explica isso aqui? Eu não sei, não faço ideia. Mas eu sei que no momento que a pessoa tiver uma experiência com o poder de Deus, nem ela vai querer a resposta mais. Porque Deus vai ajudar aquela pessoa a conviver com aquilo que ela não entende. Porque o cristianismo é uma experiência com o poder de Deus. O cristianismo é transformador porque ele torna pessoas arrogantes em gente humilde. Teorias complicadas em práticas simples. Crenças complexas em fé simples. Se pela fé a gente toca em Jesus, há um poder que nos transforma. O cristianismo reconhece a fragilidade humana. E por isso enaltece o poder de Deus que está em Cristo Jesus. Não é uma questão de poder humano, é uma questão de poder divino. Aquela multidão experimentou uma fé muito simples. As pessoas criam que se elas tocassem Jesus, elas poderiam ser curadas. E o texto sagrado diz que dele saía poder. Tinha um poder nele, que ia para aquelas pessoas. O cristianismo crê que há um poder em Jesus capaz de transformar as pessoas. É fundamental pensar nisso com relação a nós mesmos. Porque tem hora que você está teimoso, que eu estou teimoso, que a gente está cabeça dura, falando, meu Deus, só o Senhor para mudar minha vida. E Ele muda. Ele muda o nosso pensamento, Ele muda os nossos sentimentos. Então, creia, é fundamental pensar assim, existe um poder exaltado no cristianismo, que ele é aplicável para a nossa vida. Mas é bom a gente pensar assim também quando a gente lida com outras pessoas. A gente fala, nossa, essa pessoa é muito complicada, ela tem um pensamento muito complicado, ela tem um temperamento difícil. Ela só precisa do poder de Deus sobre a vida dela, só isso. Ela vira um doce, se Deus pegar ela. Então, às vezes, você gasta muita energia, você querendo lidar com a pessoa, você querendo mudar a pessoa. Mas você precisa acreditar, já que eu falei energia, na energia que Deus tem, no poder que Deus tem. Ele é capaz de mudar a pessoa. Lembra que Pedro e João estavam diante do sinédrio, das autoridades judaicas. E Pedro então se levanta, esse é um registro de Lucas lá em Atos 4:12. E Pedro diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. E muitas vezes é isso, só isso que a pessoa precisa.
A pessoa precisa saber que existe um poder no nome de Jesus. Então, eu preciso saber disso, você precisa saber disso, as pessoas precisam saber disso. Às vezes você está tentando modificar alguma pessoa, alguém. Mas entenda, é o poder de Deus que transforma essa pessoa. Por isso nós temos orientações bíblicas muito claras, como por exemplo, você pega a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Pedro vai dizer para as mulheres, se a mulher tem um marido que não obedece à palavra, diz que a mulher ganha esse marido sem palavra nenhuma. Não precisa ficar no ouvido dele o tempo todo. Não precisa. Existe um poder que vai agir sobre ele. E o que a mulher tem que fazer é ter um comportamento santo, sagrado. Trata bem esse marido, cuida bem dele, limpa a casa, faz comida para ele. Ama, beija, abraça. Seja carinhosa, não seja uma mulher chata. Quando você faz isso, Deus com o seu poder vai lá e vai transformar esse marido. Mas às vezes mulheres querem transformar os seus maridos. Ela fala assim, vou falar mais uma vez, hein? Conheci uma irmã que ela fala assim, pastor, eu errei tanto na minha vida, porque assim, eu vinha para a igreja dizendo assim, estou indo para a igreja, hein? Estou indo para a igreja. Quando eu voltar, se você for de novo naquele bar lá, acabou o nosso casamento. E toda vez ela voltava, ele estava no bar e o casamento não acabava. Ela falou, mas eu errei tanto, né? Porque, poxa, eu ia para a igreja, ao invés de eu abençoar a vida dele, né? Dizer para ele assim, estou indo para a igreja, vou orar por você lá, o dia que você quiser ir comigo, vamos. Trata bem esse marido. Poderia ganhá-lo sem palavra alguma. Mas falta de sabedoria, falta de crer que o cristianismo transformador exalta o poder de Deus. Não é a gente que faz, é Deus quem faz. E Deus vai fazer quando a gente obedecer a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Faça do jeito que Deus diz que é para fazer. O restante é com Deus. Deus vai operar. O problema é que nós somos tão desobedientes que o poder de Deus não aparece. É a toda hora o nosso poder, nosso braço aparecendo. E Deus não quer isso. Deus quer que você obedeça os princípios da palavra. O restante, Ele vai fazer. O poder será dele. Ele tem que ser exaltado. Aquelas multidões se aproximavam de Jesus simplesmente para tocar em Jesus. E diz que dele saía poder. Se eu e você tivermos essa mesma atitude de, pela fé, tocar em Jesus, certamente nós vamos também usufruir desse poder que há no nome de Jesus. Só para recordar, o cristianismo transformador, ele expõe a palavra, ele encara os problemas, ele exalta o poder. Pensa nisso, ora por isso, clame a Deus, peça a Deus, Deus me ajuda a resgatar e a realçar o que é o cristianismo transformador. Eu preciso viver isto, eu preciso transbordar isso para as pessoas. Eu preciso entender que o cristianismo ele expõe a palavra, que ele encara os problemas, que ele exalta o poder. E experimente isso no seu dia a dia. Se aproxime de Deus para ouvir o que Deus tem para dizer. Busque a Deus porque você tem problema sim. Deus não está esperando que você vá para Ele perfeito. Deus quer lidar, encarar os seus problemas. Mas vá para Deus para exaltar o poder de Deus. Não é a nossa força, não é a nossa argumentação, não é o nosso poder. Mas é o poder de Deus que vai repousar sobre as nossas vidas e vai transformar a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Amém?